Capítulo 36. Segundo o contrato, sexta-feira é meu dia de folga, mas há adrenalina demais percorrendo meu corpo para que eu consiga dormir, por isso me levanto, deixo Patrick roncando e vou para a cozinha. É onde reflito melhor. Quero lutar e não sei como. Se Jack estivesse aqui, teria algumas palavras para me dizer. Penso principalmente em um dos seus últimos sermões, naquela tarde de fim de abril no nosso apartamento de Georgetown com seus tapetes da IKEA, pratos da IKEA e talvez alguns potes e panelas de uma venda de garagem. Você pode começar pequeno, Gianni, disse ela. Vá a alguns comícios, distribua panfletos, participe de debates. Você sabe que não precisa mudar o mundo sozinha. E as expressões de efeito vieram em seguida, movimentos de base, um passo de cada vez, são as pequenas coisas, esperança mudança sim podemos. Todas as palavras das quais Patrick e eu zombávamos. Às 6 da manhã Steven se arrasta até a cozinha e se serve de um copo de leite, que ele leva de volta para o quarto. Ótimo. Mal consigo olhar para ele. Faço umas torradas e chá. Meu cérebro quer café, mas o resto do corpo se rebelou assim que abri o saco de grãos e coloquei no moedor. Até a torrada fede, como se todo o conteúdo da minha despensa tivesse apodrecido durante a noite. Tudo tem gosto de peixe velho. Sônia acorda em seguida, cheia de perguntas sobre ontem à noite. O que aconteceu na casa dos King? Eu vou brincar com a senhora King hoje? Julia está doente? Sua fala é como música, mas a letra está totalmente errada. Está tudo bem, querida, minto. Mas acho que a senhora King precisa de uma folga hoje. Isso significa, claro, que tenho de arranjar outra babá para Sônia enquanto estiver no trabalho. Descarto as outras vizinhas, uma por uma. Velha demais, religiosa demais, esquisita demais, descuidada demais. A última coisa de que qualquer um de nós precisa é de Sônia caindo de um balanço ou, pior, penso, recitando passagens do Manifesto dos Puros. Esfrego os olhos para afastar o sono e reviro a mente em busca de uma solução. A ideia me atinge de supetão. Aquela pescadela tripla nos olhos do meu carteiro. E ele tem 3 filhas. Enquanto Sônia está comendo seu cereal, delinei o meu dia. Marcar consulta com o médico, esperar o carteiro, ver como Olivia está assim que vão sair para o trabalho, ir ao laboratório e contar a Lynn o que encontrei ontem no escritório de Patrick. O que não estou planejando fazer, assistir à humilhação pública de Julia King. O programa irá ao ar hoje, e provavelmente durante a maior parte do próximo mês, até que haja uma nova vítima a ser exposta pela mídia. Eles sempre fazem isso, em geral inserindo vídeos em algum programa ao qual sabem que as pessoas assistirão. É sinistro. Na verdade, ninguém é obrigado a assistir, mas a alternativa é manter a televisão desligada. As reprises passam quando você menos espera, durante programas de culinária, seriados, um documentário sobre zebras. Steven volta para a cozinha. Não estou me sentindo bem. Acho que não vou à escola hoje. Claro que ele não quer ir. Julia King vai ser o assunto principal. Você não está doente, Steven, digo. Então chame seus irmãos e vá se vestir. Olha o relógio. O ônibus chega em 1 hora. Mas, mãe, não. Ele precisa assistir ao programa, precisa estar amarrado na cadeira com as pálpebras forçadas a ficar abertas como aquele filho da puta no filme do Anthony Burgess. Talvez, para completar, eles coloquem alguns vídeos da vida futura de Julia nos campos ou nos criadouros de peixes. O telefone toca enquanto estou lavando a louça. Atenda para mim, por favor. Depois acorde Sam e Léo. Viro-me para Sônia. Que tal ir dar uma olhada no seu pai? Pode levar isto para ele, se tiver cuidado. Entrego a ela uma caneca de café pela metade, me encolhendo um pouco por causa do fedor. Nunca antes me ocorreu pensar em como o café tem cheiro de merda. Certo. Exclama Sônia, e sai carregando a caneca com as 2 mãos,
andando a passo de lesma. Com sorte, Patrick vai receber seu café em algum dia da semana que vem. É para você, diz Steven. É o Babo. Esse apelido para o avô quase me mata, uma sobra da infância, de um tempo em que meu filho tinha a idade de Sônia, quando ainda corria por aí com calça de veludo cotelê vermelho vivo e uma camiseta amarelo canário com as palavras supercriança na frente. Tenho uma memória nítida, de nós dois na cozinha, antes da reforma, quando os utensílios eram verde abacate e uma fórmica branca com salpicos dourados cobria as bancadas. Eu estava fazendo brownies, e Steven, em vez de pedir a colher para lamber, puxou a tigela vazia da batedeira, usando a mãozinha como espátula. Por que eles crescem tão depressa? Pego o telefone. É meu pai. Oi, papá. Por que está ligando pelo telefone, e não pelo FaceTime? Qualquer que seja a resposta que ele tenha para isso, não ouço. Meu pai está chorando, e o ruído de fundo de um hospital italiano se infiltra pela linha telefônica. Papá, o que aconteceu? Uma voz nova substitui a dele. Professoressa MC Cleland? Pergunta uma mulher. Só que ela pronuncia o sobrenome não italiano de Patrick como Macalela, evitando os grupos consonantais, transformando-o em algo familiar para ela. Sim. O chá e a torrada começam a se revirar no meu estômago. O que houve? Sua mãe, diz a médica depois de se apresentar. O inglês dela é bom, o suficiente para eu não ter de me preocupar com o jargão médico numa língua que não uso há mais de um ano. Sua mãe teve um aneurisma hoje cedo. Meu chá com torrada sobe mais ainda, ficando preso no peito. Onde? No cérebro, responde a médica. Sim. Eu sei. Em que parte do cérebro? Eu tenho alguma formação em neurologia. Na seção posterior do giro temporal superior. Esquerdo ou direito? Pergunto, já sabendo a resposta. Papéis farfalham ao telefone. Hemisfério esquerdo. Inclino-me para a frente, na bancada, a cabeça encostada no granito frio. Área de Wernicke, um sussurro. Sim, perto da área de Wernicke. Outro jorro de italiano vem pelo telefone, abafando as palavras da médica. Sinto muito. De verdade. Mas tenho outro paciente que preciso ver. Se puder ligar de volta daqui a algumas horas, talvez saibamos mais sobre a situação da sua mãe. Ela põe meu pai de novo na linha. Ela está consciente? Pergunto. Não. Quando desligamos, sou deixada com as palavras de Jack. Um passo de cada vez, Gianni. Comece pequeno. Não sei como começar, grande ou pequeno, mas sei que qualquer coisa que eu faça precisa ser enorme. Gostaria que Jack estivesse aqui. Capítulo 37. Todo mundo, menos Sônia, já saiu de casa quando o furgão do carteiro surge na rua. Ele se desvia de poças a caminho da minha caixa de correspondência, perscrutando um monte de envelopes em sua bolsa. Bom dia, doutora MC Cleland, diz ele. Bom dia. Ah, não desperdice palavras com gente como eu, senhora. Eu entendo. Levanta os pulsos. Suspensão temporária, cortesia do irmão do presidente. Não entendo. Voltei a trabalhar. E precisaremos de pacientes para os testes clínicos. Ele absorve a mensagem. É uma ótima notícia. Posso contar a Sharon? É a minha esposa. Claro. Ela vai ficar muito feliz. Minha mãe sempre tratou Sharon como uma filha. Seu rosto fica sombrio. Sei que ela vai ter de usar um desses contadores, mas mesmo assim. 100 palavras por dia é melhor do que nenhuma, não é? Acho que sim, digo, sem saber direito se concordo ou não. Estou tentando ler os endereços dos remetentes nas cartas, mas ele segura os envelopes perto do corpo. Será que sua esposa iria querer trabalhar como babá?
Eu tenho uma filhinha, e a pessoa que estava cuidando dela, bom, não está mais disponível. Acho que podemos dar um jeito. Ele levanta a aba de metal e olha dentro da caixa trancada. Ah, vocês estão enviando correspondência hoje. Só um segundo. Ele pega o chaveiro preso à cintura e separa uma chave que parece nova, prateada, com dentes num padrão idêntico às que Patrick carrega. A portinhola da caixa se abre e ele tira um único envelope, cobrindo cuidadosamente a área do destinatário com a palma da mão. Tranca a caixa de correio de novo e, quase como numa decisão de última hora, deixa as cartas que estão na sua mão deslizarem pela boca de metal. A senhora é pura, doutora M.C. Cleland? Pergunta ele, piscando 3 vezes antes de virar os olhos para a câmera que está na nossa porta da frente. Um lembrete. Balanço a cabeça. Não é bem um balanço, apenas um leve movimento para a direita e a esquerda. Lento, mas nítido o suficiente para passar a mensagem. Diz ele. Bom, deixe-me ligar para minha esposa e ver o que podemos fazer a respeito de sua menina. Qual é o nome dela? Sônia. Nome bonito. O carteiro fala algumas palavras para seu relógio, que solta um bip assim que ele termina. Sharon, querida, estou com aquela doutora, aqui em Al Parque, e ela precisa de uma ajudinha com a filha. Que tal eu mandá-la ir para casa daqui a pouco? Outro bip, e ele encerra a ligação. Haha. Pisque uma vez para sim, 2 para não, lembra? Não tenho a mínima ideia do que ele está falando. Beleza. É melhor eu continuar com minha rota. Quando vir a Sharon, diga a ela que vou chegar tarde hoje. Preciso fazer um turno extra, ganhar mais um din-din, manter o fogo aceso e todo aquele lixo. Entende o que eu digo? Claro, respondo, mas estou começando a achar que o senhor carteiro e eu falamos línguas incompatíveis. E vou deixar meu número, para a gente marcar a consulta da senhora Rei. Ele escreve num pedaço de papel colché, de um anúncio. Odeio essas coisas. Todo mundo odeia propaganda pelo correio. Mas não posso fazer nada. Bem, o endereço é esse. Sharon vai esperar a senhora. Pego o papel. Obrigada. Faço contato em breve. E ele vai embora, de volta pelo cascalho da entrada de veículos, desviando-se de poças e assobiando. É um assobio curioso, não é de fato uma música, mas ainda assim é melodioso, e há uma leve familiaridade. Quando entro, Sônia ainda está assistindo a um desenho animado. Não, querida. Vamos desligar isso um pouco. Não. No tempo que demoro para achar o controle remoto, Julia King surge na tela. Está usando um hábito cinza e feio de mangas compridas que vai até os tornozelos, mesmo neste calor. Seu cabelo está curto. Não me lembro de terem feito isso com N do Sr. Picape Azul, mas talvez eles tenham mudado alguma coisa, introduzido um novo tipo de humilhação no ritual. O reverendo Cal está ao lado dela, sóbrio e triste, e começa a recitar os trechos relevantes do Manifesto dos Puros. Não penses em ti mesmo, mas nos outros, como Cristo obediente até a morte, mesmo morrendo na cruz como um servo, aceitou seu fardo, se sofreres pelo que é certo, és feliz. Pois é melhor, se assim for a vontade de Deus, que tu sofras. Pois essa aflição, que dura apenas um instante, é tua chave para a luz eterna e a glória no reino do céu. Blá 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 blá. Sônia se impertiga, mais atenta do que quando estavam passando desenhos. Júlia? Diz ela. Não, minto. É só uma garota parecida. Desligo a televisão enquanto o reverendo Cal começa outra das suas asneiras. Venha, vamos nos arrumar. Vamos ver uns amigos novos hoje. Faço 3 coisas. Primeiro obrigo Sônia a escovar os dentes por mais de 5 segundos. Depois corro para o banheiro e vômito chá e torrada no vaso sanitário. Em seguida, desdobro o panfleto que o carteiro me deu e leio. Há um endereço.
E também um aviso. Não se surpreenda demais. Capítulo 38. A residência de Sharon Rei é mais um celeiro do que uma casa de verdade, uma velha estrutura de madeira que parece ter sido espancada com um porrete gigantesco. Sigo 2 sulcos de terra que partem da estrada, passo por uma horta do tamanho de uma pequena fazenda e estaciono atrás de um jipe com a placa personalizada. As letras formam a palavra impuro. Sônia solta o cinto de segurança e pula na direção de 2 cabras. Opa, garotinha, vamos com calma. Nos 45 minutos que levamos para chegar, expliquei que as meninas com quem ela vai passar o dia talvez não falem muito. Como na escola. Lembre-se disso. Mas, na verdade, numa sexta-feira as filhas do rei devem estar na escola. Uma porta de tela, torta nas dobradiças, se abre e Sharon sai numa varanda que não é totalmente paralela ao chão. Usa um macacão esgarçado e uma camisa de algodão xadrez. Um lenço azul amarrado na cabeça com um nó virado para cima mantém o cabelo preso, mas não o cobre. Músculos definidos se contraem nos antebraços, onde as mangas da camisa estão enroladas, e numa das mãos ela segura uma chave inglesa. Na outra, um balde de massa corrida. Sharon Rei poderia ser uma Rose de Riveter, ícone do feminismo americano, se Rose tivesse 40 e poucos anos, fosse negra e usasse um contador de palavras prateado no pulso. Ela sorri da varanda, põe o balde e a chave inglesa no chão e vem até onde Sônia e eu estamos. Em seguida, inclina a cabeça ligeiramente para a direita, na direção de uma construção externa que parece em melhor estado do que a casa da família. Vamos em silêncio até o celeiro. Sônia está com os olhos arregalados para as cabras, as galinhas e as 3 alpacas que andam soltas pela propriedade. O que é aquilo? Pergunta Sônia, apontando para um daqueles bichos peludos. Xi. Sharon sorri de novo, mas não diz nada até chegarmos ao celeiro. Ela desliza uma trave de madeira grossa como a coxa de um homem e empurra a porta. O odor perfumado de feno e não tão cheiroso de esterco me acerta como um tapa. Nada como um pouco de merda de cavalo para acordar a gente, não é? Diz Sharon. Desculpe. Cocô. Às vezes eu esqueço. Tudo bem. Nunca fui de medir palavras perto dos meus filhos. Então você é Sônia? Ela se curva e pega a mão esquerda da minha filha, passando um polegar por onde o contador de pulso de Sônia deveria estar. Sou a senhora Sharon, e acho que você e eu vamos ser amigas. Você gosta de cavalos? Sônia assente. Use as palavras, garota. Você tem palavras, não tem? Eu disse a ela, começo. Você provavelmente está se perguntando por que eu falo tanto. Sharon solta a argola prateada do pulso esquerdo e atira. É falsa. Deu fez para mim no ano passado, assim que ele descobriu como tirara de verdade. Fez mais 3 para nossas meninas. Ela se vira de novo para Sônia, como se nada que pudesse dizer fosse mais interessante do que os animais de fazenda. Bom, aquele lá atrás é o Cato. Ao lado está Mencken. E aquela égua ruana cabeçadura ali do lado é Aristóteles. Que tal dizer olá a eles enquanto eu converso com sua mãe? Sônia nem precisa ouvir a sugestão 2 vezes e corre para a baia de Aristóteles. Ela não vai morder, vai? Pergunta, indicando a égua. Não, a não ser que eu mande. Sharon se vira para mim. A senhora parece surpresa, doutora M.C. Cleland. Pode me chamar de Jean. Acho que estou. Deu é um engenheiro usando roupas de carteiro. Ajeitou as coisas todas aqui para parecer que estamos seguindo nos trilhos, direitinho e quietos. É um homem bom, o meu Deus, mesmo sendo um branquelo da cidade. Venha cá, vou lhe mostrar uma coisa. Ela me guia, passando por Cato e Mencken, nomes estranhos para cavalos, penso, mas não tão estranho quanto dar o nome de um filósofo clássico a uma égua, e abre uma porta nos fundos do celeiro.
A oficina de Deu é ao mesmo tempo um laboratório e a antítese de qualquer laboratório que já vi. A maior parte das máquinas parece ter sido montada a partir de peças de videogames e equipamentos de cozinha. À direita há um velho projetor de slides que foi estripado, à esquerda, numa bancada limpa, estão 5 CPUs da década de 1980, com cada pecinha muito bem enfileirada. O que ele faz aqui? Pergunto. Um pouco de tudo. Por quê? Sharon me encara. Precisa mesmo que eu responda? Dê uma boa olhada em mim, Jean. Eu sou negra. Deu para notar. E daí? E quanto tempo você acha que vai se passar até que o reverendo Cal e suas sagradas ovelhas puras ponham na cabeça que não são só as mulheres e os homens que foram feitos diferentes aos olhos de Deus, mas também os negros e os brancos? Você acha que os casamentos interraciais como o meu fazem parte do plano? Se acha, não é tão inteligente quanto eu imaginava. Sinto que estou ficando vermelha. Nunca pensei nisso. Claro que não. Olha, não quero ser grosseira, mas vocês, mulheres brancas, só estão preocupadas só estão preocupadas com vocês, mulheres brancas. Eu tenho mais coisas com que me preocupar que não se resumem a ter apenas 100 palavras por dia. E tenho minhas meninas. Nós ainda as mandamos para aquela escola e fazemos o que podemos nos fins de semana, até bolarmos um modo de atravessar a fronteira, mas Deu e eu sabemos que a maré está vindo. Acho que antes do fim do ano vamos começar a ver mais do que escolas separadas para garotos e garotas. Ei, como agora, elas não vão ser iguais. Não há emoção em sua voz, nenhuma autopiedade, só uma observação fria e calculada, como se estivesse passando uma receita ou dando a previsão do tempo. Eu é que estou suando. Enfim, diz Sharon, abrindo uma caixa de isopor e pegando um punhado de cenouras grossas. Ela as dá aos cavalos, mostrando a Sônia como estender a mão com a palma para cima de modo que os animais possam pegar o alimento sem morder a mão junto. Que tal ir trabalhar enquanto Sônia e eu cuidamos um pouco da fazenda? Eu gostaria de falar com minha mãe. Na verdade é com a mãe do Deu, mas ela é a única que tenho agora. É. Eu também gostaria. Explico a ela sobre minha mãe e seu aneurisma. Parece que nós duas estamos no mesmo barco, Jean. Sharon pega Sônia pela mão. Mas não invejo sua posição. Assim que você conseguir a cura, aquela pulseirinha vai voltar. Se não fizer isso, sua mãe vai continuar balbuciando. Uma coisa ou outra, apenas uma opção para um freguês, como meu pai gostava de dizer. Eu poderia marcar um horário no início da semana que vem, talvez na terça, o que acha? Seria ótimo. Trocamos números, e Sharon me diz que Deu vai ligar no fim de semana, se não for problema. Enquanto isso, continua ela, não diga nada sobre nossa conversinha aqui, está bem? Deu tem muito a perder como moleque de recados da resistência. Não quero que ele se encrenque. Nem ninguém. Há uma resistência? O mundo parece doce quando digo isso. Querida, sempre há uma resistência. Você não cursou faculdade? Enquanto voltamos para casa, a mulher ao meu lado se parece cada vez mais com Jack. Imagino-a erguendo cartazes e organizando manifestações enquanto eu ficava em casa com o nariz enfiado nos livros, ou enquanto Patrick e eu íamos comer cheeseburger e revirávamos os olhos para o último protesto no campus. Sharon, mesmo com suas botas enlameadas e o macacão rasgado, faz com que eu me sinta suja. Se não for muito tarde, venho pegá-la às 6, digo, antes de dar um beijo de despedida em Sônia. Tudo bem. Estaremos aqui. No caminho para a consulta com meu médico, penso em Deu, meu carteiro, levando mensagens para algum grupo clandestino de pessoas antipuros, e rio. É claro que usariam um carteiro. Capítulo 39. É oficial, estou grávida. O ginecologista que substituiu a doutora Cláudia na clínica diz que estou com mais ou menos 10 semanas.
A gente nunca sabe de verdade quando a concepção acontece, comenta ele antes de me entregar um envelope lacrado, endereçado a Patrick. Contém a data da minha próxima consulta, alguns textos informativos, um calendário de etapas e outras informações que eu posso considerar útil. É isso que ele me diz. Minhas palavras jorram feito um geyser, e se houver alguma complicação? Dor inesperada? E se eu precisar descrever sintomas? Só consigo pensar no que vai acontecer quando o contador voltar a ser colocado. O que não falo é, e se eu não quiser esse bebê? Já sei a resposta. O Dr. Mendoza espera que eu termine, com um olhar calmo, a boca curvada ligeiramente para baixo. Não sei se essa minha explosão o irrita ou provoca simpatia. Senhora M.C. Cleland, começa ele. Não diz doutora, nem professora. A senhora é uma mulher saudável e nós captamos um batimento cardíaco forte, regular. Está em idade avançada para ser mãe, o que me preocuparia se fosse sua primeira gravidez. Mas não é. A senhora não tem com que se preocupar. Confio que irá até o final e, vejamos, ele faz uma pausa, gira alguns mostradores naquela rodinha que os médicos usam, mesmo tendo computadores para fazer o serviço, dará à luz um bebê saudável mais ou menos em 20 de dezembro deste ano. Um belo presente de Natal. Não quero um bebê saudável mais ou menos em 20 de dezembro deste ano. Não quero um bebê. Especialmente se for menina. O Sr. M.C. Cleland terá todas as informações. Ele dá um tapinha no envelope. Ele estará atento aos sinais de problema, perda de apetite, alterações no tom da pele ou no peso, e assim por diante. E vamos monitorar seu progresso regularmente. Se a senhora quiser, posso marcar uma coleta de amostragem de vilosidades coriônicas para o início da semana que vem. Então a senhora ficará sabendo qual é o sexo do bebê. O médico consulta um horário em seu iPad. Que tal segunda-feira de tarde? Eu assinto. Segunda-feira, quarta-feira, mês que vem, 20 de dezembro. É melhor descobrir logo. Agora ele dá um tapinha no meu joelho. Um tapinha paternal. O tipo que você concede a um cachorro bem comportado. Eu gostaria de erguer meu pé e acertar sua genitália. Poderia dizer que foi um reflexo involuntário, um espasmo. Certo. Combinado. Parabéns, senhora M.C. Cleland. Ele sai e eu visto rapidamente a calcinha, a calça jeans, a blusa. O cheiro de látex e desinfetante nesta sala ficou insuportável. Minha vagina está escorregadia com gel lubrificante ou sei lá o que eles usam para o ultrassom, porque não me demoro limpando. Não consigo respirar aqui. Não consigo respirar. Volto para casa pelo caminho mais longo, parando numa loja de conveniência para pegar um maço de Camels. Eu poderia fumar até expulsá-lo, penso, envenenar o pequeno palácio, praticar teratologia básica na privacidade do meu lar. Aborto no velho estilo. Mas aborto não é uma opção. Não é só por causa do reverendo Cal e seu bando de fanáticos. Eles precisam impor limites na escolha por outros motivos, mais pragmáticos. Do modo como as coisas estão, como as mulheres são, ninguém desejaria uma menina. Nenhum pai ou mãe quer escolher a cor de um contador de pulso para uma criança de 3 meses. Eu não quero. Dentro de 3 dias saberei se vou precisar. Capítulo 40. Quando chego ao trabalho, Lorenzo e Lynn estão no laboratório, as cabeças próximas, discutindo sobre extrações de proteínas e se precisamos acrescentar um primata ao zoológico de animais de laboratório. Não precisamos, respondo. Temos é que verificar a segunda sala de ressonância. Não há motivo para tal, pois Lynn já fez isso. Mas eu estive perto das máquinas por tempo suficiente e ouvi um paciente depois do outro reclamar do barulho, mesmo com a proteção auricular. Deitar-se num tubo de ressonância é como se aninhar perto do amplificador enquanto Ed Van Halen faz a guitarra uivar num solo. Em outras palavras, é quase doloroso.
Quando estamos todos na sala, ligo a máquina. A força de um campo magnético 60 vezes maior do que o da Terra faz meu corpo estremecer. Acima dos 125 decibéis de ruído capaz de rachar os tímpanos, conto a ele sobre minha mãe e o envelope que encontrei no escritório de Patrick na noite passada. 3 equipes? Grita Lynn, tem certeza? Tenho. Minha voz é quase inaudível, mas Lynn entende. De qualquer modo, nós já terminamos. Eu tenho todos os números em casa e quero fazer a primeira tentativa com a senhora Reina terça-feira. Na segunda, se conseguirmos aprontar tudo. Isso quer dizer que teremos de trabalhar no fim de semana, aplicar o soro em alguns ratos. Ou melhor, Lynn pode aplicar em alguns ratos. Eu sabia que você tinha terminado, diz Lorenzo, e me abraça, o que parece maravilhoso e medonho ao mesmo tempo. Vi isso em seus olhos naquele dia em Georgetown. Certo. Imagino o que mais ele viu nos meus olhos. Lynn, preciso de um minuto sozinha. Ela levanta uma sobrancelha, mas não diz nada. No momento, Lorenzo e eu estamos sozinhos na sala de ressonância. Tenho uma notícia. Não é muito boa, digo acima do barulho. Não sei quando nem porquê, mas decidi contar a ele. O rosto de Lorenzo fica branco como as paredes. Ele dá um soco na máquina atrás de nós, e o barulho fica irregular, depois volta ao normal. Um jorro de palavrões em italiano enche a sala. O que é, Gianna? O que você tem? Não. Não estou doente. Bom, também não estou bem, mas... Ele verifica todos os cantos da sala, examina o piso de ladrilhos e a unidade de ventilação no teto. Durante 5 minutos inteiros fico parada no mar de ruídos enquanto Lorenzo passa um pente fino ao nosso redor. Quando fica satisfeito, ele vem até mim, enfia os dedos compridos no meu cabelo e me beija. Suas mãos descem, acariciando meu pescoço, tocando silenciosas notas musicais nas minhas costas. A pele sob a blusa fica formigando e se arrepia, e agora estou perdida no beijo, sou toda feita de lábios, língua, saliva e amor silencioso, e não é um beijo de Patrick, sim, de Lorenzo. Não quero sair nunca mais deste lugar. Quando nos separamos, nós dois estamos sem fôlego. Sua ereção faz pressão no meu baixo ventre, como se ele estivesse sondando o que há dentro, que segredos escondo naquele lugar escuro e feminino. Passa-se um tempo até que um de nós fale. É meu? Pergunta ele, movendo-se ligeiramente até haver espaço para sua mão onde aquela outra parte dele estava. Gianna, diga. Já repassei os números e não precisei de calculadoras nem planilhas. Há 10 semanas houve um dia frio em março em que fui ao Eastern Market comprar um pedaço de queijo e voltei para casa com Lorenzo no meu corpo depois de uma tarde em nossa pequena cabana em Maryland. Cabana do amor, cabana do caranguejo, cabana do bebê. Fazia um tempo que Patrick e eu não dormíamos juntos. Sussurro. Ele me puxa para perto. Desta vez é tudo suavidade, sem arestas, sem sondagem, só um quente casulo de lábios, abraços e nossa respiração misturada. Estou segura aqui, nesta sala estéril com seus superimãs, seu barulho ensurdecedor e nenhuma câmera para nos vigiar ou gravadores para captar sons. Durante alguns momentos somos só nós dois. Não tenho filhos nem marido, apenas Lorenzo e o bebê dentro de mim, e uma necessidade desesperada de permanecer assim. Estou trabalhando nisso, Gianna, diz ele no meu ouvido. Estou trabalhando nisso. Quero perguntar em que ele está trabalhando. Se tem alguma coisa a ver com o dinheiro e o projeto pessoal sobre o qual falou ontem. Quero perguntar se ele encontrou uma saída para mim, para Sônia, para nosso bebê. Isso implicaria abandonar Patrick e os garotos, talvez temporariamente, talvez até eles poderem viajar para me encontrar. E aí? Patrick me aceitaria desse jeito? Nós voltaríamos ao normal em algum lugar novo? Será que Steven ao menos falaria comigo de novo? Mas isso são apenas devaneios.
não há escapatória. De repente, cada nova pancada da máquina é a voz de Jack dizendo: eu te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei. Capítulo 41. As pancadas da máquina de ressonância param. Acabou, pessoal, diz Lynn, temos visita. Ainda bem que levantei a cabeça no momento certo. Aquele tal de Paul não faz absolutamente nenhum som. Zero. É a porra de um vampiro. Solto-me dos braços de Lorenzo com força suficiente para me jogar para trás, contra a parede. Meus ouvidos zumbem com as pancadas monótonas da máquina e as palavras de Jack. Lynn, o retrato da calma, pega minha mão e me leva para a área principal do laboratório. Que diabo foi isso? Pergunta Paul. Parecia que a porcaria do prédio estava desmoronando. Ressonância magnética, responde Lynn, o barulho é assim mesmo. Paul resmunga. Por que ela estava ligada? As outras não estão. Só temos mais uma, digo, olhando para a primeira sala de ressonância. Em vez de responder, Paul começa a percorrer lentamente o laboratório, abrindo gavetas e armários. Não faz nenhum som, como Lynn disse, e me ocorre que, se ela não estivesse ali enquanto Lorenzo e eu nos agarrávamos ao som de uma máquina barulhenta, eu iria me juntar a Julia King num tablado enquanto o reverendo Cal recitava seus tratados moralistas. Nunca teríamos ouvido Paul entrar até ser tarde demais. Pela expressão de Lorenzo, essa possibilidade também lhe ocorreu. Morgan quer conversar com você na sala dele, diz Paul a mim. Agora. Deixo o número de Sharon com Lorenzo e Lynn, dizendo para eles marcarem um horário na manhã de segunda-feira. Com sorte estaremos prontos no fim de semana, e eu quero a senhora Ray aqui quanto antes. Se eu conseguir devolver a voz dela, Sharon e Dale podem ser mais receptivos ao favor que planejo pedir. No elevador, Paul enfia o crachá numa fenda e aperta o botão do quinto andar. É a primeira vez que noto essa fenda e presumo que apenas os andares com nossas salas e o laboratório são acessíveis sem chave. A porta se abre e Paul estende a mão. Por aqui, diz. O corredor do quinto andar é luxuoso, mais como um hotel 5 estrelas do que um prédio de pesquisa do governo. Meus sapatos não fazem som no carpete grosso, azul, naturalmente, a cor dos puritanos. Enquanto andamos, leio os nomes nas portas: General Fulano, Almirante Fulano, Doutor Fulano. Todos homens. Alguns me olham pelas portas semiabertas. Um deles faz uma carranca. Morgan está sentado à mesa quando Paul bate. Ele grita numa vozinha que tenta fazer com que pareça retumbante: entre. Sinto vontade de dizer que isso não funciona. Onde você esteve hoje de manhã? Pergunta ele sem levantar os olhos do que quer que está lendo. Tive um problema familiar. Uma vizinha deveria cuidar da minha filha e... Ele me interrompe, fechando o grosso fichário sobre a mesa, colocando um caderno vazio em cima para esconder a etiqueta. Então se recosta com as mãos atrás da cabeça, os cotovelos apontando para fora. Talvez pense que parece maior assim, mais poderoso. Veja bem, é por isso que o modo antigo não funcionava. Sempre há alguma coisa. Sempre alguma criança doente, uma peça de teatro na escola, cólicas menstruais ou licença-maternidade. Sempre havia um problema. Abro a boca, mas não para falar. Fico de queixo caído, incrédula. Só que Morgan não terminou. Ele pega uma caneta e começa a balançá-la. Você precisa colocar isso na cabeça, Jean. Vocês, mulheres, não são confiáveis. O sistema não funciona como antigamente. Veja os anos 50. Tudo estava ótimo. Todo mundo tinha uma bela casa, um carro na garagem e comida na mesa. E as coisas ainda funcionavam bem. Não precisávamos de mulheres na força de trabalho. Você vai perceber isso assim que superar toda essa raiva. Vai ver que será melhor. Melhor para os seus filhos.
Ele baixa a caneta. De qualquer modo, não vamos falar disso. Seja uma boa menina e chegue às 9 a partir de agora, assim não preciso reportar nada. Eu tenho as sextas-feiras de folga, digo. Está no meu contrato. Preciso de todo o autocontrole para manter a voz firme e as mãos paradas. Bom, eu mudei seu contrato, réplica ele, batendo numa pasta sobre a mesa. Ainda não pediu que eu me sentasse. Antes de você assinar. E estamos adiantando o prazo final para a terceira semana de junho. Por quê? Agora ele fala como um professor se dirigindo a uma criança pequena. Jean, você não precisa saber. Ótimo, Morgan. Que seja. Por sinal, nós vamos trabalhar no fim de semana e fazer um teste no primeiro paciente nesta segunda ou terça. Eu me sento na cadeira diante dele. Morgan parece chocado. Surpreso? Estou. Eu não achava. Não achava o quê, Morgan? Que Lorenzo, Lynn e eu poderíamos fazer com que isso desse certo? Qual é? Você trabalhou com a gente. Sabe que Lynn é um gênio. Não digo, você provavelmente precisou baixar a cadeira da sala dela para encostar os pés no chão. Não seria bom deixá-lo puto da vida quando eu precisava de um favor. Ele me examina com aqueles olhos pequenos, brilhantes e alertas, como os de um terrier. Quer dizer, não, os terriers são inteligentes. Isso é fantástico, Jean. Simplesmente fantástico. Ele se levanta, uma indicação de que a visita terminou. Eu sabia que conseguiríamos. Não o corrijo. Em vez disso, largo a bolsa. Quando me inclino para pegá-la, consigo ler a etiqueta na lombada do fichário que Morgan cobriu. Está de cabeça para baixo, mas as duas palavras são nítidas, letras de forma azuis em um fundo branco. Está escrito Projeto Wernicke. Capítulo 42. Paul, cujo trabalho parece abarcar tudo, desde oficial de segurança até babá e acompanhante de escritório, está esperando do lado de fora da sala de Morgan para me levar de volta ao laboratório. Eu acompanho pelo corredor de generais, almirantes e doutores, seguindo pelo carpete azul até os elevadores. Na cabine, ele usa de novo seu cartão-chave. Não precisei do crachá para acessar o nível do laboratório, então essa deve ser a única saída do quinto andar. Claro que é, penso. Eles devem querer saber quem está saindo, e a que horas. Ou querem impedir qualquer pessoa de sair. Na descida, penso no fichário que vi na sala do Morgan. No total, minhas pastas junto com as de Lorenzo e as de Lynn encheriam vários fichários. Tínhamos material de referência, estatísticas, projetos experimentais, pedidos de verba, relatórios de progresso, toda a parafernália acadêmica. Os documentos do Conselho de Revisão Institucional lotariam sozinhos um armário, toda a papelada, o material de divulgação, os formulários de consentimento dos participantes que recolhemos para garantir à universidade que não causaríamos outro escândalo, como aconteceu com os experimentos de sífilis em Tuskegee com pessoas que nem sabiam que eram cobaias. Não haveria um único fichário do Projeto Wernicke, haveria uma centena, abrigando anos de pesquisas. Mas Morgan tinha apenas um, e não estava rotulado com um número indicando sua posição numa sequência. Além disso, a lombada estava gasta. Evidentemente o fichário de Morgan era bem usado. Penso nisso enquanto o elevador começa a descer e Paul permanece quieto atrás de mim, ligeiramente à esquerda. É tão silencioso que parece não respirar. Em primeiro lugar, existem 3 equipes, branca, dourada e vermelha. Isso eu fiquei sabendo ao espionar o escritório de Patrick ontem à noite. Agora os lapsos de Paul sobre nossa equipe e os outros aparelhos de ressonância fazem sentido. Outras equipes significam outros laboratórios. Outros laboratórios significam outros projetos. Em segundo, nosso equipamento não foi instalado 3 dias atrás. De jeito nenhum. Esse projeto, por maior que seja, e o que quer que ele abarque,
está sendo montado há meses. Em terceiro, o fichário de Morgan tem a lombada gasta. Vejo meu reflexo no aço polido das paredes do elevador e percebo que estive falando sozinha. Paul também está no reflexo, fazendo com que eu pareça uma anã. Ele tem um levíssimo sorriso no rosto, uma lasca de sorriso, e penso nos dentes afiados que devem estar por trás. Suficientemente afiados para me estraçalhar sem fazer nenhum ruído. Chegamos. A voz me choca. Seu eco, frio e baixo, reverbera nas paredes do elevador. Forço mentalmente a porta a se abrir, e depois de alguns segundos intermináveis é o que elas fazem, dando para o corredor branco do andar do laboratório. Meu cartão-chave ainda está dentro da bolsa, enterrado embaixo do batom, da carteira e de todas as outras bostas que meus dedos acham primeiro. Lorenzo, penso. Preciso encontrar Lorenzo. O salto do meu sapato fica preso no vão entre o piso e o elevador. Saltos altos são coisas idiotas. Jack sempre disse que eles eram tão sinistros quanto o antigo costume chinês de atar os pés para não crescerem. Porra de saltos altos. Criados por algum escroto para atrapalhar as mulheres, fazer com que elas andem 2 passos atrás dele, dizia ela, girando o pé calçado com sandália, sentada num sofá. Mas nesse momento não estou andando para lugar nenhum, estou caída de cara no chão, metade no elevador, metade no corredor. Mais do que atrapalhada. De cara no chão, vejo a porta fechada do laboratório a apenas 3 metros de distância e me levanto com dificuldade. Uma mão fria, pesada como um gancho de frigorífico, segura meu braço. Estou bem, falo, rouca. Ou acho que estou. Cuidado, doutora M.C. Cleland, diz a voz pertencente ao gancho. Agora estou de pé segurando o crachá, correndo para a porta principal do laboratório, com passos às minhas costas. Paul não está tão silencioso quanto antes. Passo o cartão na fenda, de nada acontece. Há um riso atrás de mim, um riso suave que me faz dar um pulo e largar o cartão. E aquela mão de novo, os dedos compridos se cravando no meu ombro, virando-me. Você está bem, Gianna? Mergulho o rosto no peito de Lorenzo. Atrás dele o corredor está vazio. Paul sumiu. Continua no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Você ainda pode ajudar com qualquer valor via Pix na chave deixada na descrição.